vamos para os vídeos de hoje. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter uma multa de R$40 mil aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à coligação dele nas eleições de 2022. A notícia está no G1. A multa foi definida pelo Tribunal Superior Eleitoral porque a campanha de Bolsonaro impulsionou propaganda negativa durante as eleições contra a chapa de Lula. Essa prática é proibida pela legislação. A defesa da campanha recorreu ao Supremo Tribunal Federal alegando violação à liberdade de expressão e de informação, que é um absurdo, não é, Nilson? Porque eles aprovaram a lei. Essa é uma regulação que foi feita pelo próprio Congresso, pelos partidos. Aí, poxa, mas não gostei dessa lei. Vamos fazer aquilo que a lei proíbe. Depois não pode reclamar da punição, né? Não se trata de liberdade de expressão, se trata de uma maneira artificial que fere a paridade de armas, né? Se uma das campanhas respeitou a lei de não impulsionar, não pagar pelo impulsionamento, e a outra desrespeitou, essa outra tem que ser punida, né? A paridade de armas é a base de uma campanha eleitoral justa. Não chega a surpreender, porque o que a gente mais vê no Congresso Nacional é o próprio Congresso fazendo leis eleitorais, depois descumprindo essas leis eleitorais e aí votando uma anistia depois da eleição. Sim, aí vai ainda criando tem essa. uma insegurança enorme, pra né, que sobre lei, as né? regras do jogo. Exatamente. Em vez de anistia, é impunidade, é disso que se trata. E esse tema da legitimidade do parlamentar levar para as casas legislativas todo e qualquer debate, também a mim não convence. É legítimo, mas é imoral. É imoral no curso de uma investigação tão grave, num país que já enfrentou ditadura, arbítrio, violência, assassinato, tudo que a gente aprendeu em particular, ou reviveu em particular nesta semana de julgamento, o grupo de parlamentares estão imbuídos da ideia de implementar a impunidade no meio do processo de investigação, de denúncia, se encaminhando para julgamento de parte desses envolvidos. Então, eu acho gravíssimo, do ponto de vista de quadros da política, eleitos pelo sistema eleitoral consagrado, pelas urnas eletrônicas, pela democracia, por tudo que isso significa, acho uma traição. Então, cara, é assim, até difícil acreditar que esse sujeito um dia foi promotor de justiça. Pois é, o sujeito é abilolado, assim, sabe? Ele não é normal, não. Deltan Dallagnol, é dele que eu tô falando. Deltan Dallagnol soltou um vídeo falando uma coisa assim: Xandão vai ser preso se for para os Estados Unidos. Ele ficou todo feliz, né? O cara que deveria ser imparcial, porque era procurador do Ministério Público Federal. Mas enfim, a gente sabe muito bem quem é Deltan Dallagnol, né? E aí ele soltou essa conversa de que saiu uma notícia de que o Trump mandou prender o Xandão se o Xandão pisar nos Estados Unidos e tal. Vale a pena, inclusive, a gente ver o vídeo, porque assim, é engraçado até ver a alegria do Deltan comentando essa história. Dá uma olhada. É mais uma bomba nesse domingo. O governo Lula avisou oficialmente o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes que se ele viajar para os Estados Unidos, ele poderá ser preso por Donald Trump. Gente, que notícia inacreditável. É para abalar o meu, o seu, o nosso... Inacreditável mesmo, Deltan. Sabe por quê? Porque a gente não deve acreditar nisso. É fato, não devemos acreditar. Mas vamos lá, segue com o Deltan. O seu, nosso domingo de descanso, quem é que estava esperando por uma bomba dessas? As coisas estão acontecendo muito mais rápido do que a gente imaginava, e agora, lá no governo Lula e no STF, já se fala até de risco de prisão de Alexandre de Moraes. Fica então aqui comigo até o fim para você entender essa notícia bombástica e vai curtindo aqui com força o vídeo se você ficou feliz com a possibilidade cada vez mais real do ministro Alexandre de Moraes ter que pagar por todas as ilegalidades que ele cometeu nos últimos tempos. Então vem aqui comigo para essa notícia aqui da Veja que eu vou mostrar para você. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Gente, é inacreditável. Chega a dar uma aquecida no coração, não dá aí? Então, Deltan, pode esfriar o coração aí, dá uma esfriada na cabeça também. Por quê? Porque você vai se frustrar se você continuar com essa expectativa. Vou te explicar o seguinte: saiu realmente uma notícia na Veja, que é essa notícia aqui, ó. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar de Lula. Essa notícia foi publicada na coluna Radar, lá da revista Veja,
Baseada em quê? Tirada de onde? Tirada daquele instituto japonês, tirei do que você conhece, né? Por quê? Porque o sujeito conversa com alguém que trabalha no governo. Mas se alguém pode saber o que está falando, pode não saber nada do que está falando. Simplesmente alguém. Aí esse alguém fala assim, olha, sei não, né? Se o Xandão for lá para os Estados Unidos, será que não vão inventar de prender ele lá não, só para se vingar? Ele fala isso pro jornalista. O jornalista, ganhei uma manchete e os bolsonaristas vão adorar, vai dar audiência, vai dar bastante clique, meu chefe vai ficar feliz. Aí ele cria esse tipo de história aqui, né? Fontes do governo teriam dito que o Alexandre de Moraes poderia ser preso por um juiz federal, mas aí assim, ele faz a ressalva, né? Um juiz federal trampista, um fanático que está com raiva do Xandão, porque o Xandão está perseguindo a direita brasileira, e aí o Xandão pisou lá, o juiz ia olhar e falar assim, aquele careca está aí, manda pra cadeia. Como se fosse assim que acontece no Estado Democrático de Direito, né? O Deltan, ele realmente, assim, ele tem problema. Eu tenho certeza que ele tem problema, que precisaria, inclusive, de tratar. Vamos lá. Seguinte, existe algum inquérito contra o Alexandre de Moraes? Não, não existe. Uma investigação lá nos Estados Unidos? Não, não existe. O Ministério Público está pedindo alguma apuração? Não, não está. Ninguém é preso se as pessoas não estiverem investigadas. Por quê? Porque não é assim, ninguém prende de ofício. No Estado Democrático de Direito, isso vale não é só para o Brasil, não vale para qualquer democracia. No Estado Democrático de Direito, ninguém é preso porque o juiz quis prender. Alguém tem que pedir a prisão para o juiz, com base em alguma coisa, uma investigação, umas provas, alguma coisa que encontrou. Aí o juiz analisa isso e determina a prisão. Se não tem uma investigação aberta, se não tem uma apuração, se não tem nada rolando, andando na justiça americana contra o Alexandre de Moraes, tem a menor possibilidade dele ser preso numa viagem para os Estados Unidos, por uma razão muito simples. Não tem ninguém para pedir a prisão dele. E o juiz não tem autonomia para sozinho, sem ninguém pedir, simplesmente mandar prender. Isso não existe. Entendeu? Então eles pegam esse tipo de matéria para inflamar a militância, para ficar todo mundo, Xandão vai ser preso, Trump está se vingando e tal. E aí ele vem com essa conversinha mole, por quê? Porque dá view, deu bastante gente, muita gente viu esse vídeo aí do Deltan, viu? Ele ganhou uma grana, porque provavelmente o canal dele é monetizado, afinal de contas é o único emprego que o Deltan Dallagnol, que é um ficha suja, esse é o único emprego que ele tem hoje, né? Deputado federal foi cassado por ser um ficha suja, vamos esquecer disso não, né? Aí está lá, filiou Novo, que aceitou ficha suja, apesar de estar lá escrito no Estatuto do Novo, que se a pessoa for condenada a virar ficha suja, ela não pode se filiar ao Novo, mas para o Deltan Dallagnol eles abriram uma exceção. Então o Deltan ficha suja Dallagnol tá achando que te engana com esse papo, né? E aí não engana não, né? Por quê? Porque o Estado Democrático de Direito é outra coisa. E o sujeito mais inacreditável não é nem que ele tenha sido promotor de justiça, mais inacreditável é que ele tenha sido formado em direito. Por quê? Porque promotor de justiça, ele entrou pela porta dos fundos do Ministério Público. Nem foi no esquema assim, prestei um concurso, passei com mérito. Não, ele entrou no Ministério Público com liminar, com ordem judicial. Tá? Ele não entrou, a meritocracia não valeu para o Deltan Dallagnol, não foi assim que ele entrou. Um dia te conto a história de como o Dallagnol entrou no Ministério Público. Mas hoje ele está fora, é um ficha suja, repito, mais uma vez, que está aí falando bobagem, falando asneira, e a gente tem que ficar escutando, né? Para poder rebater. Por quê? Porque tem uma galera acreditando, uma galera toda animada, feliz. Está parecendo aquela vez que a Carla Zambelli e o hacker de Araraquara plantaram lá no sistema do CNJ um mandado de prisão do Xandão contra ele mesmo, e aquele povo ficou comemorando lá em Brasília, prenderam o Xandão e tal. Só fizeram as pessoas de trouxa, essa que é a realidade, né? Você sabe que na entrevista ele não descartou a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, que em teoria ele não pode pela 22ª emenda da Constituição Americana. Ele pode ser, uma pessoa só pode ser eleita 2 vezes presidente dos Estados Unidos. Normalmente é na sequência, mas no caso do Trump teve no intervalo, no meio teve o Biden, mas ele foi eleito 2 vezes. Para mudar a 22ª emenda da Constituição, você precisa de aprovação de 3/4, tanto da Câmara quanto do Senado, coisa que é impossível o Trump conseguir, porque ele não controla 2/3, né? 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Ele não controla 2/3 nem da Câmara nem do Senado, então ali já seria bloqueado, mas mesmo se conseguisse, se nas midterms, por milagre, conseguisse essa maioria, o que não vai acontecer, aí ele precisaria também da aprovação de
3/4 dos estados, das legislaturas dos estados, que também os republicanos, ou Trump no caso, não tem esse controle. Mas de qualquer forma, ele fez essa ameaça mais uma vez. A gente sabe que alguns países que eram democracias, mas rumaram para autocracia, caso da Turquia, nesse momento, os presidentes acabaram mudando as regras, mesmo batendo de frente com a Constituição. Portanto, se isso acontecer, o Trump concorrer ao terceiro mandato, muito provavelmente os Estados Unidos já não seriam mais uma democracia plena. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.